tema hoje é 5 gatilhos de entrada para day trade. Vou passar aí os 5 principais gatilhos que eu utilizo no meu dia a dia de operações fazendo day trade, mas também esses gatilhos funcionam aí para swing trade, para position, funcionam em praticamente qualquer time frame, mas eu gosto de usar mais no day trade. Mas se você prefere operar em times maiores, sem problema algum, todos esses gatilhos são válidos para qualquer tempo gráfico. Eu vou começar então aqui pelas velas de rejeição. Aqui no exemplo eu separei o martelo e a estrela cadente. Uma observação, pessoal, não é necessário decorar nome das velas. Saber o nome é legal, mas o mais importante, né, não se preocupe em decorar o nome de todas. O mais importante é você conhecer a vela e saber, entender para que ela funciona, né? Aquela determinada vela, o que ela está dizendo, né? Então aqui o martelo é quando acontece na região de suporte de um movimento, o mercado fez um movimento de queda, faz um martelo e sobe. Por que eu coloquei ela aqui em azul e não vermelho ou verde? Porque é indiferente, não importa se ela for aí, o corpo dela for vermelho, é um martelo aí com corpo vermelho ou com corpo verde, não importa, o importante é o formato dela, que é o que? É um corpo pequeno com uma sombra inferior longa, numa região de suporte. E o oposto, quando acontece aí numa região de resistência, o mercado faz um movimento forte de alta, chega aí numa região importante de resistência, forma uma vela de rejeição e depois o mercado volta. Esse tipo de vela você não vai pegar qualquer uma no meio de um movimento, então você tem que conhecer ali as regiões de suporte, de resistência, tanto horizontal quanto de linhas de tendência inclinado, e procurar esse tipo de vela nessas regiões onde tem ali briga, em regiões de suporte e resistência. Aqui um exemplo, ó, o mercado ele fez esse topo, ele tinha feito um movimento de alta, deixou esse topo e caiu. Voltou a testar a mesma região e caiu. Então aqui nós temos uma região de resistência horizontal. Agora é esperar o mercado chegar novamente nessa região e ver como ele vai se comportar. Ele veio então pela terceira vez. Pela terceira vez ele veio e formou uma vela de rejeição nessa região de resistência. As entradas, geralmente o pessoal gosta de utilizar a mínima, no caso aqui de uma região de resistência, a mínima da vela como ponto de referência para estar entrando. Se o preço romper essa região, entra com uma operação de venda um pouco mais abaixo. Então ele tem que perder essa mínima para pegar em um movimento de queda. E o stop geralmente acima da máxima. Deixa eu apagar aqui, ó, a máxima da vela, a mínima, então a entrada um pouco abaixo, o stop um pouco acima. E o alvo pode ser uma vez, pode ser uma próxima região de suporte, enfim, aí vai do gerenciamento de cada um. Tá, aí quando é uma região de suporte é a mesma coisa. Espera aí um movimento de queda. Quando o mercado chegar na região de suporte, tem que ser um suporte que já foi confirmado. Que nem, por exemplo, aqui, como eu falei, ele já tinha feito uma região, um topo aqui e caiu. Veio aqui uma segunda vez, bateu aqui, caiu, não caiu tanto, mas respeitou. E quando ele veio pela terceira vez, ele formou essa vela de rejeição. Tá? E no suporte a mesma coisa. Quando o mercado vem, bate aqui no suporte, um suporte que já tem que dar definido de fundos anteriores, o mercado já tem que ter testado anteriormente essa região, e quando chegar aqui, ele forma aí um martelo, uma vela de rejeição, procura oportunidades de compra acima da máxima, que é abaixo da mínima, no caso do suporte acima da máxima. Aqui um exemplo, esse exemplo aqui é quando o mercado, você identificou uma região de suporte e resistência horizontal, e aqui é quando você identifica por linhas de tendência. Aqui no caso é uma LTB, uma linha de tendência de baixa, pegando esse topo e esse topo como referência, puxa aqui uma LTB, o mercado vem trabalhando abaixo. Quando vem pela terceira vez aqui nessa região de resistência, ele deixa aqui uma vela, deixa eu dar um zoom para ficar bem visível, ele deixa uma vela de rejeição, uma seguida da outra, deixou duas, primeiro essa daqui e depois essa daqui, procurar oportunidades de venda abaixo das mínimas. Então o mercado bateu numa região de resistência de uma LTB, de uma linha de tendência de baixa que já vinha desde lá de trás, bateu, respeitou e gerou oportunidades de venda. Então aqui um exemplo. E também em LTA o mesmo pensamento, quando o mercado está aí numa tendência de alta, deixou um fundo aqui, subiu, deixou um segundo fundo, subiu, a partir daí você já tem uma referência para puxar sua linha de tendência de alta, desse primeiro e o segundo fundo, espera o mercado testar pela terceira vez. Quando o mercado vier testar pela terceira vez, fica de olho se ele vai formar uma vela de rejeição, algo assim,
na região de suporte, começa a procurar compra acima da máxima, esperando aí que o mercado continue subindo. Tá? Seria o oposto do que ele fez aqui. Aqui para procurar venda, o inverso seria para procurar compra. O segundo gatilho que eu separei para estar passando para vocês é uma vela de indecisão. Ela é bem parecida aí com o martelo. Eu separei a Spinning Top e o Doji. Spinning Top ele forma o mesmo, no caso aqui de um suporte, ele forma a mesma sombra inferior no movimento, porém ele deixa uma sombra superior também. Então ele deixa uma sombra acima do corpo da vela e uma abaixo do corpo da vela. Aqui também deixei o corpo em azul, porque é indiferente se for vermelha ou se for verde, tanto faz. O importante é o formato, a formação dessa vela. E na resistência a mesma coisa, ele deixa uma sombra superior, uma sombra inferior numa região de briga, numa região de suporte e resistência. E o Doji ele é bem parecido, porém ele não tem corpo. No caso do Spinning Top, a abertura e o fechamento tem uma distância, então, por exemplo, ele abriu aqui e fechou aqui, então ele forma um corpo, ou o inverso, abriu aqui e fechou aqui, então ele deixa um corpo. Já o Doji, ele abre e fecha na mesma região, no mesmo ponto, então ele não forma um corpo, porém ele também deixa uma sombra superior e uma sombra inferior. Em ambos os casos aqui, são praticamente iguais, aí o que muda é só o tamanho do corpo, mas tem ambos aí têm a mesma função. Também aqui não precisa decorar qual que é Spinning Top, qual que é Doji, entender para que serve essa vela, como vamos tirar aí vantagem dessa vela, como vamos fazer uma leitura dessa vela. Eu costumo chamar todas de vela de indecisão. Por quê? Porque teve aqui uma indecisão, ele não chegou a formar uma vela de rejeição igual o martelo, porém ele formou uma vela de indecisão. O mercado ele subiu um pouco, caiu, voltou e fechou. Por exemplo, aqui ó, ele vinha subindo, aí ele subiu, caiu, voltou e fechou quase na mesma região. Então ele deixou uma sombra superior e uma sombra inferior. Então indica aí uma indecisão no mercado, uma briga entre compradores e vendedores que empurraram o preço para cima, empurraram o preço para baixo e no fim fechou aí praticamente na mesma região e aqui fechou na mesma região. Vamos aqui a alguns exemplos. O mesmo pensamento da vela de rejeição, a de indecisão segue aí o mesmo princípio. Região aqui de resistência identificada, depois um movimento de alta, uma queda, o mercado veio testar, deixou aqui uma vela de indecisão bem definida, então sombra superior, sombra inferior, corpo pequeno, aqui está em vermelho, mas tanto faz, como eu falei, poderia ser uma vela verde, uma vela vermelha, tanto faz, e procurar oportunidades de venda abaixo da mínima, com expectativa do mercado bater, vela de indecisão e uma oportunidade de venda, procurar venda. Que depois ele veio, ó, novamente ele testou, deixou esses dois topos, ele veio uma terceira vez aqui ele formou um engolfo que eu vou comentar daqui a pouco, depois ele veio e veio na mesma região de resistência e formou uma outra vela de indecisão, procurar oportunidades de venda abaixo da mínima, e o mercado fez um movimento bem forte de queda, gerou aí uma boa oportunidade de venda. E aqui o oposto, em uma região de suporte horizontal, o mercado fez um movimento de queda, deixou esse fundo, subiu, movimento de queda, deixou esses fundos aqui na mesma região. Então temos aqui uma região definida, bem definida de suporte, é esperar o mercado voltar nessa mesma região, foi para cima lá, foi trabalhar lá para cima, esperar ele voltar, quando ele voltar, observar como ele vai se comportar. Então aqui no caso ele veio e também deixou uma vela de indecisão, procurar oportunidades de compra acima da máxima, o mercado então bateu, vela de indecisão e subiu, então seria aí um gatilho para estar procurando oportunidades de compra, de venda em regiões de suporte e resistência. A terceira que eu separei são aí os engolfo. O engolfo, o que é? Ele é uma vela de força oposta ao movimento que o mercado vinha fazendo. Nem, por exemplo, aqui no engolfo de alta o mercado vinha no movimento de queda, chegou numa região de suporte e houve ali uma entrada bem forte de compradores que fez a vela, uma única vela, engolir as velas anteriores. Aqui no caso engoliu as últimas 3 velas. Então você vê que o mesmo movimento que ele demorou para fazer em 3 velas, ele fez em um único movimento para cima. Então mostrou muita força compradora, entrada de força compradora, que engolfou as velas anteriores. E aqui a mesma coisa, o mercado vinha numa tendência de alta, chegou numa região de resistência e
de repente uma força vendedora, uma vela bem forte que engoliu as últimas 3 velas. Então se pegar aqui a máxima e a mínima e olhar aqui, ó, ele engoliu essa e uma parte ainda dessa daqui. Então ele engoliu as 3 últimas velas, mostrando muita força vendedora. Então é um engolfo de alta e engolfo de baixa. Esse tipo de vela também vai procurar em regiões de suporte e resistência. Você não vai procurar uma vela dessa, tanto essa quanto as anteriores, a de rejeição e a de indecisão, soltas em um movimento qualquer do mercado, em um movimento qualquer que não esteja numa região de briga. O primeiro ponto é identificar regiões de suporte e resistência, tanto horizontais quanto através de linhas de tendência, e quando o preço chega nessas regiões, você procura esse tipo de gatilho, esses gatilhos que vão indicar ali que o mercado provavelmente vai fazer o movimento inverso do mercado. Vamos aqui a exemplos. Aqui a mesma coisa, aqui no... não comentei os ativos. O primeiro aqui é um EURUSD M5, da vela de rejeição, o SDJPY M15, vela de rejeição. Aí quando entramos aqui na vela de indecisão, o ouro, a vela de indecisão e essa aqui também, as duas velas de indecisão na região de resistência, foi no ouro M15, Audicad M5, indecisão em região de suporte, e agora o engolfo, começando pelo BRA 50, que é o mini índice da Bovespa. O mercado ele deixou aqui no M1, então pode ver que eu mostrei exemplos em M15, em M5, em M1. Funciona também em times maiores para quem gosta de swing trade, position, vai funcionar em qualquer tempo gráfico. Aqui o mercado ele fez um movimento de queda, deixou esse fundo, subiu, deixou um fundo novamente na mesma região, subiu, deixou um fundo na mesma região. Então vê que ele está respeitando essa região como uma região de suporte, a gente faz a marcação. E quando ele veio de novo, deixa eu dar um zoom para ficar bem visível, ó, aqui foi já passei pelas de indecisão, mas ó, fundo, então já tinha aqui um suporte definido, deixou aqui uma vela de indecisão e gerou oportunidade de compra. Quando veio pela 4ª vez nessa região, formou aqui essa vela, esse engolfo, de pegar aqui a mínima. Ele formou uma de rejeição e logo em seguida formou um engolfo. Pegar a mínima e a máxima, vê que engoliu praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. Então em uma única vela engoliu as últimas 9 velas. Então mostrou muita força de entrada aí por parte dos compradores. O mercado fez uma nova correção e teve um engolfo logo em seguida. Então teve 2 engolfos aí na mesma região. Pegando a mínima e a máxima, engoliu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também 9. Então mostrando que é uma região de interesse por parte dos compradores. O preço bate aqui, vem caindo, os vendedores vêm empurrando o preço para baixo. Quando chega aqui, opa, os compradores têm interesse nessa região e joga o preço para cima. E depois do segundo engolfo, o primeiro engolfo ele fez o movimento e corrigiu de novo, veio testar de novo, mas o segundo, a partir do segundo, aí os vendedores não conseguiram mais segurar o preço. Aqui ainda eles tentaram empurrar o preço para baixo, mas veio de novo um segundo engolfo e o preço estourou para cima. Aqui o mesmo pensamento, procurar oportunidades de compra acima da máxima do engolfo. Espera a vela fechar e procura oportunidades acima da máxima e acima da máxima. E tem aqui também, ó, como eu falei, vela de rejeição, vela de indecisão. Enfim, ele forma aí também outras características aí na mesma região, uma de sequência da outra. Então aqui um engolfo de alta e no ouro aqui o engolfo de baixa também. Aqui, ó, ouro M15, topo, região então, uma região de resistência bem definida. O mercado veio novamente testar essa região e fez um engolfo aqui. Pegar aqui a máxima e a mínima, engoliu 1, 2, 3, praticamente 4, pode até considerar quase 4 velas ele engoliu aqui. Então procura oportunidades abaixo. O mercado bateu na região, respeitou, fez um engolfo, começa a procurar oportunidades abaixo da mínima do engolfo. Ele daria entrada ou nessa vela ou nessa daqui e o mercado caiu. E aqui foi uma vela de indecisão. Vamos aqui para o próximo, para o 4º gatilho. Pivô de alta, pivô de baixa, é um gatilho que eu gosto de utilizar bastante. Quem acompanha aí as análises que eu faço de final de semana, as operações que eu posto no meu Instagram, no YouTube também, vai ver que eu gosto de utilizar bastante pivô. Vamos aqui então a exemplos, pivô de alta e de baixa. Bom, aqui ó, o SDK de M5, o mercado fez um movimento de alta, deixou esse topo, caiu. Fez um novo movimento de alta, deixou esse topo na mesma região e caiu. Então aqui nós temos uma região confirmada de resistência.
aguardar agora para ver se ele vai uma terceira vez testar essa região. Então deixar marcado aqui essa resistência, o mercado andou e foi testar essa região e deixou um pivô de baixa. Dá um zoom aqui. O que seria isso? Deixa eu voltar aqui no slide. Um pivô de alta é o quê? É quando o mercado ele faz um movimento de alta, uma correção. Nessa correção ele deixa um fundo acima do fundo anterior, então ele deixa um fundo ascendente e faz o rompimento do topo anterior. Então ele fez aqui o rompimento do topo anterior após deixar um fundo acima do fundo anterior. Então é um pivô de alta. E o pivô de baixa seria aí o inverso. Ele faz um movimento de queda, deixa esse fundo, sobe, deixa um topo abaixo do topo anterior, então ele não vem testar o topo anterior, ele para no meio do caminho e faz o rompimento do fundo anterior, fazendo aí um pivô de baixa. Então aqui, voltando no MetaTrader, o mercado vinha numa tendência aí de alta, correção, alta, correção, chegou naquela região de resistência que eu comentei agora há pouco, que ele tinha deixado aqueles dois topos na mesma região, então eu sei que aqui é uma região de briga, o mercado veio duas vezes aqui, nesse preço, nessa região e caiu, então eu sei que aqui tem interesse por parte dos vendedores. Quando chega aqui os vendedores vêm, o pessoal vende e joga o preço para baixo. Então eu vou ficar de olho quando chegar pela uma terceira vez. Será que vai dar uma oportunidade de venda? Vamos ficar de olho, vamos ver como o mercado vai se comportar. Justamente o que ele fez, ó, ele vinha subindo, correção. Opa, chegou aqui na região, aí ele deixou esse topo, fez um movimento de queda, deixou esse fundo, tentou continuar subindo, ele vinha subindo, tentou continuar subindo, porém agora, diferente do que vinha acontecendo, que ele vinha deixando topo acima do anterior, topo acima do anterior, topo acima do anterior, opa, agora ele deixou um topo abaixo do anterior. Então, opa, tá mudando o comportamento do mercado. Ele vinha subindo, correção, subia, correção, até que agora ele tentou subir e não conseguiu. Ficou um topo abaixo do topo anterior. A gente pega esse movimento, queda, deixou esse fundo, correção, deixou esse topo, opa, aqui ligou o alerta, começou a querer cair, aqui tem dois pontos de entrada, quando ele começa a querer cair, dá para procurar uma oportunidade de venda aqui, é um pouco mais arriscado, mas se você estiver utilizando um filtro, que é o que eu vou comentar mais pro final aqui, que seria o quinto gatilho, se você estiver utilizando um filtro de entrada, dá para procurar aqui, ou você espera. Quer ser mais conservador, não coube um filtro aqui, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, mais aqui para frente. Não coube o filtro aqui, aguarda ele confirmar, ele completar esse pivô. Então, topo, correção, movimento de queda, deixou esse fundo, subiu, deixou o topo abaixo do anterior e rompeu o fundo anterior. Confirmou aqui o pivô. O que você faz agora? Agora aguarda uma nova correção. Você pode deixar uma LTB aqui, pegando os dois topos, o topo mais alto e o topo do pivô aqui, deixa uma LTB e espera uma correção nessa região. E foi justamente o que ele fez. Ele confirmou o pivô. Então, por enquanto aqui eu não fiz nada, ele confirmou o pivô. Agora vamos esperar para ver se ele faz uma nova correção e gera uma oportunidade de venda. E foi justamente o que ele fez. Ele subiu e veio aqui próximo, ó, deixou agora um topo abaixo do anterior, que já era abaixo do anterior, então agora ele começou a deixar, ele vinha deixando topos ascendentes e agora começou a deixar topos descendentes, cada vez um mais abaixo que o outro, e gerou oportunidades de venda e depois o mercado caiu, né? E entrou aqui também, ó, uma vela de rejeição, enfim, um engolfo aqui, aí ele vai mostrando as outras características, mas aqui focando no pivô, é justamente isso. Movimento de queda, correção, topo abaixo do topo anterior, rompimento do fundo anterior, confirmou o pivô. Como eu falei, pode entrar tanto no início da terceira perna, o pivô ele é formado por 3 pernas, a primeira, a segunda e a terceira, pode entrar no início da terceira perna, existem filtragem para isso. Quiser ser mais conservador, espere ele confirmar o pivô e procura uma oportunidade depois de uma nova correção, porque a tendência é ele fazer isso, queda, correção, e gerando, mesmo que você não venda aqui, ele vai gerar oportunidade aqui, então ele vai gerando aí, porque ele inverteu a tendência. O pivô ele serve, além de você procurar oportunidades em regiões de resistência, quando bate ele forma um pivô de baixa, ou num suporte horizontal, o mercado está caindo, bate e forma um pivô de alta, assim, você vai começar a procurar compra, ele serve também para você procurar oportunidades justamente em rompimento. Vamos aqui a um exemplo. Vamos imaginar que o mercado venha testar novamente aqui, agora ele bate, ao invés de ele formar um pivô de baixo e começar a cair, ele consiga romper. E faz isso aqui, ó.
Um outro erro no meu ponto de vista, pessoal, o mercado rompeu uma região de suporte resistente, já abre a operação. É errado porque você não sabe se é um rompimento falso ou não. O que eu espero aqui? Eu espero um rompimento, espero uma correção, espero para ver como o mercado vai se comportar na região que era resistência no passado, após o rompimento, passou a ser uma região de suporte. O mercado bateu aqui, começou a querer subir, aí sim eu procuro oportunidades de compra aqui, stop abaixo da mínima, esperando aí um movimento de continuação. Então eu não entro nem no rompimento, o mercado rompeu, eu não entro, eu espero uma correção, que é o pullback. Não entro quando o mercado bate aqui, eu espero para ver como ele vai se comportar, porque pode ser um rompimento falso, ele pode romper e voltar a cair, trabalhar abaixo, pode ser um rompimento falso. Então tem que ter a paciência de esperar o rompimento, esperar o mercado chegar na região, ver como ele vai se comportar aqui, formou vela de rejeição, beleza, começou a subir aqui, aí sim você procura oportunidades de compra um pouco acima, tá? E o stop abaixo. Aí evita tomar aí muito rompimento falso. Claro que algumas vezes ele vai fazer isso aqui, vai ameaçar que vai querer subir, você vai entrar com pressão de compra e ele vai fazer isso aqui. Vai voltar a cair e vai pegar seu stop. Vai acontecer algumas vezes isso. Nenhuma estratégia, técnica, forma de operar funciona 100% das vezes. Quem te disser isso algum dia está mentindo. Não funciona, não tem como uma forma de operar funcionar 100% das vezes, por isso a importância de utilizar o stop loss, porque quando não funcionar você está ali protegido, você já estabeleceu o seu risco, quanto você estaria disposto a perder caso aquela operação dê errado, tá? E aqui um exemplo de rompimento, ali eu expliquei agora um rompimento em regiões de suporte e resistência horizontal, aqui quando tem aí uma tendência definida, uma LTB, aqui ele fez um pivô de alta, o mercado ele vinha trabalhando abaixo dessa LTB, batia, caía. Quando você for procurar uma oportunidade, um pivô, qualquer tipo de gatilho, analisa como o que o mercado vem fazendo antes também. Ele começa a dar, principalmente reversão de tendência, ele começa a dar sinais de fraqueza. Porque ó, o mercado vem despencando, vem caindo. Chegou um determinado momento, mesmo ele trabalhando abaixo da LTB, que ele vinha fazendo aqui, ó, ele deixou esse fundo, subiu, deixou um fundo na mesma região, subiu, deixou um fundo na mesma região, subiu. Opa, a tendência é de queda, mas ele está demonstrando sinais de fraqueza, que ele não consegue continuar caindo. Ele chega nessa região e sobe. Chega nessa região e sobe. Não fez ainda uma reversão do movimento, ele não reverteu para uma tendência de alta, mas ele está começando a mostrar sinais de fraqueza. Vou sair comprando? Não. Espera aí, vamos ver o que o mercado vai fazer. Tem aqui uma LTB que ele ainda pode continuar respeitando. Ele pode ainda bater aqui na LTB e continuar caindo, romper o suporte e ir embora. Mas por enquanto ele começou a mostrar sinais de fraqueza. Ele chegou várias vezes aqui nessa mesma região e não conseguiu fazer novas mínimas. E subiu, cai aqui nessa região e sobe. Aí ele veio testar a LTB e o que ele fez? Ele fez um rompimento, fez uma correção, deixou um fundo. Deixa eu dar um zoom para ficar bem visível. Deixou um fundo acima do anterior, que já também era acima do anterior, naquela região de fraqueza, que ele não conseguia mais cair, uma região de suporte, então ele fez movimento de alta, correção, movimento de alta. Aqui ele já fez um pivô e fez o rompimento da LTB. Fez uma nova correção, fundo abaixo do fundo anterior e confirmou tanto o rompimento quanto esse pivô aqui, esse segundo pivô. Aí é procurar oportunidades de compra. Aí aqui você pode, como eu falei, pode entrar no início da terceira perna, a primeira perna, a segunda perna, deixou o fundo, começou a subir, dá para procurar oportunidades de compra aqui. É um pouco mais difícil esse tipo de entrada. Ou você quiser ser mais conservador, espere ele confirmar o pivô. Então agora ele confirmou, ele rompeu o topo anterior. Espera uma correção e procura uma oportunidade no próximo movimento. Aqui se puxar uma LTA, o fundo, o primeiro fundo, o segundo fundo aqui, onde o mercado veio. Veio na terceira, veio o terceiro teste, veio justamente na LTA, na região de suporte, após confirmar o pivô de alta e deixou aqui uma vela de rejeição. Então você vê que as coisas começam a se encaixar. Então fez um pivô de alta, um rompimento de uma LTB, de uma resistência, após mostrar fraqueza aqui, formar um suporte, confirmou o pivô após romper o topo aqui, movimento de alta, correção, confirmou o pivô, confirmou o rompimento da LTB, e aqui agora que ele veio testar a LTA, deixou uma vela de rejeição nesse suporte. Então procurar a oportunidade de compra aqui, movimento de continuação. Beleza, vamos aqui para o quinto, rompimento de
de linhas de tendência. O que seria isso? Tem duas formas de utilizar as linhas de tendência. Você pode utilizar justamente para isso, para identificar a tendência e procurar oportunidades a favor desse movimento, como eu comentei aqui. Então aqui eu estou olhando o movimento, eu estou olhando a tendência, um movimento maior, estou olhando a tendência do mercado e vou procurar oportunidades aqui no caso de uma LTB, pegando esse topo. E esse topo eu vou procurar oportunidades de venda quando o mercado chegar nessa região. Então essa é a forma mais conhecida de utilizar linhas de tendência. Porém, você pode utilizar elas também, linhas menores, para filtrar entradas. Para filtrar entradas e utilizar como gatilhos. Então eu marquei aqui, ó, o rompimento são gatilhos e filtro de entrada. O que seria isso? Vamos lá. O mercado ele deixou esse topo, fez um movimento de alta, deixou esse topo e caiu. Veio de novo na mesma região, deixou esse topo e caiu. Então eu tenho aqui uma região de resistência horizontal bem definida. Vou esperar o mercado chegar novamente nessa região e ver como ele vai se comportar. Se ele vai romper, se ele vai respeitar, se ele vai formar algum gatilho de entrada. E foi justamente o que o mercado fez. Ele veio, chegou de novo pela terceira vez nessa região. Note que ele deixou aqui uma vela de rejeição. Só que aí, às vezes o trader fala, pô, ele deixou uma vela de rejeição aqui, mas ainda eu tô meio inseguro, não tô ainda muito confiante de entrar logo após essa vela de rejeição. Vou esperar aí uma filtragem, vou filtrar melhor, aí você mais conservador. Como pode fazer isso? Com uma linha de tendência, nesse caso aqui está procurando uma venda, uma linha de tendência de alta, uma LTA. Pegando essa mínima, puxa aqui uma LTA menorzinha e espera para ver se o mercado vai romper. Ele continua respeitando aqui a região de resistência, e agora espera o rompimento dessa LTA. Ele formou aqui praticamente um triângulo, para quem conhece aí formações de padrões gráficos. Ele formou um triângulo, aguarda o rompimento. Fez o rompimento, fechou abaixo, entra na vela seguinte, na abertura da vela seguinte. Então é uma forma de filtrar. Se você não está muito confiante, ele formou aqui uma vela de rejeição, mas você fala assim, ainda não sei se eu entro ou não com uma pressão de venda. Joga aqui uma LTA, no caso aqui de uma operação de venda, joga uma LTA pegando as mínimas atuais aqui e espera para ver se ele vai fazer o rompimento. E por que eu chamo de filtragem? Porque pode acontecer do mercado fazer isso aqui. Bateu aqui, formou aqui essa LTA, sobe, bate, aqui ele bateu e rompeu, então ele deu o gatilho de entrada, mas ele pode bater, continuar respeitando, subir, bater aqui, subir, bater aqui, subir e romper a resistência e ir embora para cima. Nesse exemplo, se você estiver utilizando essa filtragem, você não entrou na operação, então você evitou de tomar um stop. Por isso que eu chamo de filtragem. Você vai filtrar a operação, você vai entrar em menos operações, porém você vai tomar menos stops também. Então você só entra quando o mercado consegue romper o filtro, no caso aqui essa LTA. Continuar trabalhando acima, se não tiver um rompimento da LTA, você não entra. Tá? Então aqui é um exemplo. Numa região de resistência horizontal, para o suporte é a mesma coisa, o mercado aí está trabalhando num suporte, o mercado bateu, subiu, bateu, está definido já que aqui é uma região de suporte, aí bateu, formou uma vela de rejeição, você ainda está meio assim de se eu entro ou não, espera ele formar aí umas máximas, marca com uma LTB e fica esperando. Que ele forma, no caso aqui, ele forma um triângulo e fica esperando. Se ele conseguir romper a LTB, aí é o gatilho que você estava esperando para entrar. Aí, a partir daí, você faz a sua operação de compra. E também em movimentos de tendência. Eu gosto bastante de utilizar em movimentos de tendência justamente com esse exemplo que está aqui na tela. Tem aqui esse fundo, esse segundo fundo. Então, o mercado está com uma tendência definida de alta, movimento de alta, correção, fundo. Acima do fundo anterior, movimento de alta. Então ele está com uma tendência de alta definida, puxa aqui uma LTA e espera o mercado chegar uma terceira vez. Chegou a terceira vez? Beleza, chegou aqui. Vai procurar gatilhos de entrada. Beleza, mas não formou ou formou algum, ainda tô meio assim, não sei se eu entro ou não, eu prefiro fazer uma filtragem, ser mais conservador. Entra aí o gatilho de entrada aí de rompimento de linhas de tendência. Aí você coloca uma linha de tendência menorzinha aqui, pegando as máximas desse movimento de correção, e entra quando o mercado fizer o rompimento, que foi justamente o que aconteceu aqui. Quando ele fez o rompimento nessa vela, espera ela fechar, entra na vela seguinte. Na abertura da vela seguinte, aí o mercado subiu. Porque, como eu falei, eu chamo de filtragem, por quê? Porque ele poderia não ter esse rompimento, ele poderia ter feito isso aqui, ó.
Continuar batendo nessa LTB, caindo, romper a LTA, fazer o rompimento dela aqui e continuar caindo e reverter uma tendência que era de alta, virar uma tendência de baixa. Então, é uma filtragem que eu gosto de utilizar bastante justamente por causa disso. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui que eu separei, que bem parecido com o da imagem lá. Aqui é o GBP USD M5. O mercado deixou esse topo, caiu, subiu, deixou esse topo abaixo do topo anterior, rompimento aqui do fundo anterior, correção, põe aqui uma LTB, espera o mercado vir pela terceira vez, ele chegou aqui, deixa eu dar um zoom, pela terceira vez ele chegou na região, chegou aqui, começou a querer cair, você falou, pera aí, vou esperar aí uma confirmação, vou pôr um gatilho, uma filtragem, vou colocar aqui uma LTA nessa correção do movimento. O mercado vem corrigindo, corrigindo. Enquanto estiver trabalhando acima dessa LTA menorzinha, eu não vou fazer nada. Vamos ver como o mercado vai se comportar. Chegou aqui na região, respeitou e fez um rompimento. Aí você entra abaixo após o rompimento da LTA. E olha que interessante, depois que ele fez o rompimento, ele fez um pivôzinho de baixo. Ó, topo, fundo, topo. Ele fez uma correção após o rompimento do filtro da LTA, topo abaixo do topo anterior e rompimento do fundo anterior. Então ele fez um pivô de baixa, começa a se encaixar, como eu falei agora há pouco, as análises elas começam a se encaixar. Ele fez um pivô de baixa, após testar uma região de resistência dessa LTB, respeitou, e o rompimento dessa LTA, que é a filtragem, o filtro dessa entrada. Então, começa a ter ali a confluência de fatores. E se puxar um Fibo aqui, provavelmente, pegando aqui esse movimento de queda, provavelmente a região aqui é a região de 50,61. Vamos dar uma olhada se é? Pegar o topo, puxar aqui, fundo, ó, região entre 50, ele bateu exatamente no 50, mas é uma região, eu sempre considero uma região entre 50 e 61. Então ele forma aqui uma região entre 50 e 61. Dessa vez ele bateu exatamente no 50 e caiu. Às vezes ele vai entrar dentro aqui da região e vai cair, às vezes ele vai bater no 61 e vai cair, às vezes vai bater no 50 e vai cair. Então é uma região, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é uma região, nunca é uma cotação, um preço exato. Então aqui a gente tem aí também confluência de fatores. Um outro exemplo aqui no BRA 50, o mini índice da Bovespa, aqui no caso do GBPSD era uma tendência já definida com uma LTB, uma tendência de queda. Aqui o mercado lateralizado, gráfico de 1 minuto, o mercado deixou esse fundo, veio de novo aqui, testar essa região. Então vê como ele vai dando ali as indicações. Quando ele veio dessa vez aqui, ele deixou uma vela de indecisão, depois deixou uma vela de rejeição, subiu. Aí agora ele veio de novo, nessa mesma região, fez um engolfo aqui. Aí você fala, deu um engolfo, mas ainda tomei assim para entrar. Coloca uma vela, uma linha de tendência como filtro. No caso aqui uma LTB, pegando esse topo e esse topo. Puxa aqui. Vê que no primeiro engolfo ele respeitou a LTB, ele respeitou o filtro, ele bateu na linha e continuou caindo, fez um novo movimento de queda. Só que no segundo engolfo ele fez o rompimento, aí a entrada na vela seguinte, ou pode ser acima da máxima, aí vai de cada trader, mas aqui ele fez o rompimento da LTB, ele fez aí o rompimento da linha de filtro. E um último aqui, o SDJPY, o que eu acabei de comentar ali quando eu estava falando da parte de pivô, sobre esperar um rompimento, esperar uma correção para pegar uma perna de continuação, não entrar logo no rompimento, que pode ser um rompimento falso. Aqui no USDJPY M15 tem a junção aí de todos esses fatores que eu comentei. O mercado ele deixou esse topo, um movimento bem forte de alta, que muito provavelmente foi uma notícia que deixou essa máxima. O mercado corrigiu, fez aqui uma máxima quase no mesmo ponto, aí na mesma região. Então formou aqui uma região de resistência por um tempo. O mercado bateu aqui 2 vezes e caiu. Até que ele chegou aqui, fez o rompimento, então ele conseguiu fazer o rompimento dessa região. Vou entrar no rompimento? Não. Do meu ponto de vista é um erro, porque pode ser um rompimento falso. Aí você se você entrar num rompimento desse, o stop fica muito longo. Então quando dá errado, você toma um stop muito longo, acaba não valendo a pena. Aí o que o mercado fez aqui? Vamos lá. Rompimento, beleza, fez um rompimento. Vamos aguardar aí uma correção, vamos ver como o mercado vai se comportar. Começou a correção, chegou aqui na região que era resistência no passado, veio testar ela como suporte. Então, bateu justamente aqui, entrou dentro da região, respeitou, começou a querer subir. Você falou, peraí, então vou colocar um filtro
De entrada, coloco uma LTB aqui acompanhando a perna de correção, então a perna de rompimento e a perna de correção. Coloco um filtro na perna de uma LTB na perna de correção, espera aí para ver se o mercado vai romper ela. E foi justamente o que fez aqui, fez um engolfo aqui também, fez um rompimento forte, entra ou coloca a entrada acima da máxima ou entra logo no fechamento, na abertura da próxima, aí vai de cada trade. Mas aí aqui ele mostra que a entrada seria só após o rompimento, porque poderia fazer isso aqui, ó, bater, começar a corrigir e não romper a LTB, continuar caindo e voltar a trabalhar abaixo, mostrando que foi um rompimento falso. Então, esse tipo de linha, esse tipo de análise faz com que você filtre esse tipo de operação aqui, de você tomar stop logo após a correção. Aí aqui ele formou um pivô de alta e rompimento da LTB, enfim, foi aí o filtro, né? Como eu falei, eu utilizo bastante esse tipo de filtragem. Quando eu estou ali procurando uma oportunidade, estou quase para entrar, eu jogo uma linha de tendência menorzinha ali no movimento atual e fico esperando o rompimento. Se não fizer o rompimento, eu não faço nada. Se fizer o rompimento, eu entro na operação a favor aí do rompimento, porque provavelmente vai dar certo aí a operação, muito provavelmente. Beleza? Então são esses aí os 5 gatilhos que eu separei. Eu acho que é um conteúdo muito bom para quem está querendo evoluir aí dentro do mercado. É um conteúdo que eu demorei bastante tempo para aprender. A maior parte das coisas eu acabei aprendendo sozinho, né, com o tempo aí de mercado, com a própria experiência, com o tempo de tela. Então eu acho que é um conteúdo bem válido aí para o pessoal que quer evoluir nas suas operações, quer filtrar, quer procurar por gatilhos, quer melhorar ali o índice de acerto. Então eu acho que eu tentei dar o meu melhor aqui para passar para vocês esse conhecimento. Espero que tenha ajudado aí vocês a evoluir, pelo menos um degrau aí na escadinha aí da evolução como trader. Um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo, pessoal. Valeu!